Hoje a gente vai conversar com o Naldo. Ele está aqui em Auckland, acabou de terminar o intercâmbio dele e ele vai nos contar por que ele escolheu fazer o intercâmbio aqui na cidade de Auckland. Oi, 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 Butterflies! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou muito feliz que hoje você vai conhecer uma pessoa que acabou de chegar na cidade aqui em Auckland, na Nova Zelândia. Então tá com tudo bem fresquinho na cabeça para contar para vocês o que ele tá achando de tudo aqui no país. Obrigada, Naldo, por ter participado aqui do vídeo com a gente, contar mais coisinhas para as pessoas aqui no canal. Ah, Karina, o prazer é meu. Antes de eu vir aqui para Nova Zelândia, eu pesquisei muito no seu canal, conferi todas as dicas que você deu de viagem, de intercâmbio, de como economizar. Então, isso me ajudou demais. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. Então, Naldo, conta pra gente assim, como é que surgiu as tuas pesquisas para fazer intercâmbio aqui para Nova Zelândia? Então, eu queria fazer uma viagem internacional. Foi a minha primeira viagem internacional, primeira vez que eu andei de avião, tudo foi novo para mim. E aí Nossa. eu pensei assim, é tudo novo, tudo, sabe, aquela ansiedade. E aí eu fiquei naquilo, qual país que eu decido, qual país que eu escolho para fazer uma viagem internacional. Me programei durante um tempo, e aí eu vi que a Nova Zelândia é um país que você pode ficar aqui sem ter que pedir visto, você pode ficar aqui como turista por 3 meses, né? Então eu falei assim, eu vou para Nova Zelândia. Aí comecei a pesquisar, vi vários vídeos no seu canal, pesquisei bastante na internet. Eu vi também que o dólar é mais acessível do que se eu fosse para os Estados Unidos, se eu fosse para a Irlanda, que é euro. Então eu falei, eu vou para Nova Zelândia. E aí, quanto tempo demorou assim para esse teu planejamento para fazer? Quanto tempo foi teu intercâmbio também, né? Porque tu falou aí que não precisou aplicar o visto de estudante. Então, quanto tempo foi de estudos e também quanto tempo de planejamento você precisou? Ó, de planejamento, eu me planejei durante 2 anos e meio. Então, pouco antes da pandemia, eu já sabia que eu ia para Nova Zelândia, já sabia que eu ia vir aqui para Auckland, era o que eu queria. E aí eu comecei a me programar, comecei a juntar dinheiro, porque quando a gente fala que vai fazer um intercâmbio, o pessoal acha que a gente é rico, ou que o pai e a mãe vai pagar tudo, que a gente vem de uma família com bastante grana. Pelo menos comigo não foi assim. Eu tive que fazer um bom planejamento durante esse tempo, fui deixando de fazer algumas coisas, de sair para economizar dinheiro, e fui guardando durante 2 anos e meio e eu consegui pagar todo o meu intercâmbio à vista. Então, cheguei aqui sem dívida nenhuma, já tinha dinheiro que eu utilizar. E aí, eu decidi ficar aqui em Auckland, estudei por 4 semanas, terminei o meu curso agora no dia 4 de novembro. Então, foi um curso curto de um mês, que como seria a minha primeira viagem, eu queria ter uma noção de como que era o país, se eu ia gostar, enfim. Então eu falei: "Deixa eu fazer um mês, só um mês que é garantido, mas um mês já dá para melhorar o inglês". Tá assim, né? E conta assim pra gente, Naldo, que aqui na Nova Zelândia a gente tem muita mistura de culturas, né? Como é que foi assim na escola conhecer bastante pessoas de vários países? Então, já tem bastante tempo que eu não vou para a escola, assim, sabe. Então para mim foi algo, assim, muito diferente, porque é como se eu estivesse voltando a estudar mesmo, a escola lá no Brasil. E aí, no primeiro dia de aula, quando a gente vai lá para a escola de intercâmbio, a gente faz um teste de nivelamento, e aí, a gente tem uma reunião com o conselheiro da escola, e o conselheiro ele era brasileiro. Então ele explicou lá as regras e tal. E aí quando eu fui para minha sala, eu fiquei, assim, meio chocado, assim, com o mix de nacionalidade. Na minha sala tinha só uma brasileira, os outros eram mais Tailândia, Japão, árabe. Então você fica, assim, um pouco perdido, porque se você precisar falar português, não é igual um curso de inglês no Brasil que você consegue, quando você não entende alguma coisa, se virar. Você tem que fazer a mímica, você tem que ver a imagem, tem que se virar nos 30 aí para você poder entender. Mas foi bem tranquilo. E daí, como é que tá sendo, assim, como é que foi o voo? Vamos começar pelo começo, o voo. Como foi seu primeiro voo internacional, assim, como é que foi o primeiro voo ser um voo super longo, como é para vir para Nova Zelândia? Meu primeiro voo e logo foi o mais longo, né. Como eu já estava me programando há bastante tempo, eu já sei que para vir aqui para Auckland, Nova Zelândia, tem 2 rotas que você faz. Tem uma que você sai de lá de São Paulo, que é a minha cidade, você sai de São Paulo, você passa lá pelos Emirados, você vai por Dubai e tal, e demora muitas e muitas horas, a depender das escalas que tiver.
Então esse voo aí eu não queria fazer. Eu fiz aquele voo que ele custa um pouquinho mais, mas eu acho que ele evita grande dor de cabeça, que é sai de Guarulhos, São Paulo, vai para o Chile. Aí no Chile eu tive uma parada de 1 hora e meia, atrasou lá um pouco. E aí eu peguei um voo de 12 horas e cheguei aqui em Auckland. Você veio com a Latam daí. Vim com a Latam, né? A Latam, você sabe, né? Eu vi que você fez uma viagem recente aqui para o Brasil e a Latam também não gosta, eles atrasaram o voo, deu bastante problema lá e tal. Então, assim, já é cansativo. E quando a empresa ela atrasa, e atrasou tanto do meu voo para ele poder sair, quanto quando eu cheguei aqui no aeroporto de Auckland, todo mundo levantou lá para pegar as malas, ficou esperando, né? Deu o anúncio que a gente podia desembarcar. A gente ficou lá em pé 40, 50 minutos e ninguém falava nada. O comissário falou: a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está aguardando liberar. Eu falei: a Latam sempre dá um jeito de deixar as coisas piores. Não tem uma pessoa que elogia a Latam. É verdade. Mas infelizmente é o único voo que tem relativamente direto para cá, né? Infelizmente então. É. Não tive muita opção, escolha. Não tem muito mesmo. E aí, quando chegou aqui, chega super cansado, com o horário tudo bagunçado. Como é que foi, É. assim? Então, eu tenho um sério problema de insônia. No Brasil, eu já não tenho sono muito bem. Então, me falaram assim, o pessoal da minha agência, né? Eles me ajudaram muito. Eles falaram: ó, já que você não dorme bem no Brasil, como você vai estar lá na Nova Zelândia, o tempo vai mudar para você. Então, lá você vai conseguir dormir bem. Quando eu cheguei lá no aeroporto, eu já fui para a salinha. Eu não dormi, nem no voo do São Paulo, Chile, nem do Chile até aqui, Auckland, não consegui dormir nada. Eu já meio que esperava isso. Eu cheguei cansado, fui para lá na salinha, fiquei lá umas 2, 3 horas, o policial perguntando tudo. E aí já foi a minha primeira aula de inglês, né? Que eu tive que me virar nos 30. Mas assim, o policial ele foi super educado, a gente até fez amizade depois que ele fez as perguntas, olhou tudo que eu tudo de documento que eu trouxe, ainda bem que a minha agência me preparou bem, porque se eu não tivesse levado um documento que a agência pegou, a agência fica que me trouxe lá do Brasil, fica no interior. Então eles mandaram uma pasta com vários documentos. E o documento que eles mandaram, eu não achei necessário levar, que é o documento da minha empresa. E quando eu cheguei lá para falar com o policial, esse foi um dos documentos que ele pediu. Então, se eu não tivesse trazido esse documento, eu não teria provavelmente entrado no país. Mas como é que foi, assim? Por que que tu acha que eles pegaram? Aqui a gente não é Polícia Federal que nem no Brasil, aqui é imigração, né? Que a gente chama. É Por que que isso. você acha que a imigração te pegou ali na fila na hora de. Porque para o pessoal entender, tu entra no país, tem uma fila, né? Obviamente, e tem os guichês, e aí eles vão te dar o carimbo de turismo, né? Porque tu pega um visto de turismo aqui no país, ele é gratuito. Então, na hora que dá o carimbo no teu passaporte, a menina falou, ou o policial, ou o cara da imigração falou: espera um momentinho que uma pessoa vem falar contigo, ou essa mesma pessoa que saiu com você do guichê e foi na salinha? Então, deixa eu te falar. Desci do avião, tranquilo, super feliz. Falei, cheguei da Nova Zelândia. Aí o pessoal da minha agência, eles me deram assim várias dicas. Eles falaram: olha, assim que você descer do avião, antes de você passar na imigração, vai ter um lugar para você pegar cupom de desconto, faz isso, faz aquilo. Eles me deram todos os detalhes. E eu estava gravando para o meu canal. Então, até eu fazer tudo isso, a gravação, é uma coisa que demora, você perde tempo. Então, eu fiz tudo isso aí eu fui, perguntar para a moça, né, eu mostrei para ela, falei: "Olha, eu tenho esse papelzinho aqui, que é o arrival card, que é o cartão de chegada, né". E ela falou assim: "É só você entregar ali no guichê da imigração". Aí você vai no guichê, uma mesinha, aí a moça perguntou quanto tempo que eu ia ficar em Auckland, eu falei: "Estudando", né. Falou: "Qual que é o propósito da sua viagem?" Eu falei: "Estudar". Falou: "Quanto tempo você vai estudar?" Eu falei: 4 semanas. E aí ela falou: "Você tem a carta da escola, da matrícula?" Eu falei: "Tenho". Ela: "Deixa eu ver". Aí eu mostrei para ela a carta, ela falou: "Tá bom", carimbou e falou: "Seja muito bem-vindo à Nova Zelândia". Aí eu falei assim: "Gente, é só isso, tão simples assim, já cheguei". Aí fiquei todo feliz, né. Aí eu falei para ela: "Por onde que eu vou?", que é a minha primeira vez. Ela falou: "É só seguir aqui". Aí eu fui seguindo, li lá onde pegava as bagagens, fui seguindo, quando eu cheguei lá, conferi lá as informações do meu voo, né, para eu pegar minha bagagem na esteira, minha bagagem não estava lá, minha mala despachada. Eu falei: "Ué, que estranho". Aí tinha um policial, assim, já do lado,
E aí ele falou assim: "O que que aconteceu?" Eu falei: "Olha, eu vim nesse voo, tô procurando a minha bagagem, eu não achei". Aí ele falou: "Ah, eu sei onde que deve estar a sua bagagem, deve estar aqui, me acompanha". Aí ele perguntou lá para o rapaz da Latam, ele falou: "Tá aqui". Aí ele pegou e falou: "Olha, a gente vai fazer um procedimento padrão, tá, não precisa se preocupar, mas a gente vai precisar abrir a sua mala". Aí eu falei: "Ah, tá bom, né". E aí a gente foi lá para a salinha e ele falou: "Olha, eu vou deixar todas as suas coisas aqui, você não pode mexer, tudo está sendo gravado e tal". E pediu para eu sentar, me deu água, perguntou como foi meu voo, fez várias perguntas sobre mim, sobre o Brasil. Mas sendo mais objetivo, eu acho que eles ficaram com um pouco de desconfiança de mim, por quê? Eu falei que o propósito original da minha viagem é estudar inglês, e realmente foi, para ficar aqui 4 semanas. Só que eu tinha uma semana vago, que é essa semana que eu estou agora, para eu poder viajar. Então, talvez eu acredito que isso deve ter levantado assim alguma suspeita de que, sei lá, eu fosse ficar ilegal aqui no país. Talvez, mas eu acho que seja mais relacionado à tua mala, que estava separada. Então, eu não sei, também não sei se foi alguma coisa padrão, mas fato é que quando eu cheguei na escola, eu conversei com os outros brasileiros lá e todos eles, sem exceção, foram parados. Até porque na minha mala não tinha nada que não pode entrar aqui na Nova Zelândia, não pode entrar nenhum grão, não pode entrar um monte de coisa. Então, na minha mala estava tudo certo. Eu acredito que foi mais assim uma suspeita, achando que talvez eu ia, sei lá, ficar aqui no país ilegal. É o que eu Sim. penso. É, Hum, porque geralmente, pelo menos antigamente, né, quando eles paravam, as pessoas eram ali na porta do guichê mesmo. Eles falavam assim, ah, hum, espera aqui um pouquinho que uma pessoa vem falar contigo. Aí aham. um pessoal da imigração vinha e levava a pessoa. Mas contigo já deu o carimbo já de entrada, entendeu? Eu até achei que mesmo ela dando carimbo, eu falei: "Gente, será", como foi a minha primeira vez, eu falei: "Acho que esse carimbo não vale de nada, o que vai valer mais é o que o policial vai me falar, né". Mas assim, ele foi tão assim educado que ele explicou, ele falou: "Olha, é mais um procedimento padrão que a gente queria saber, né, o que que você vai fazer aqui na Nova Zelândia, não precisa ficar preocupado". Tanto que depois que ele revistou as minhas malas, aí, tipo, abre as malas, né, aí você fala assim: "Meu, agora eu vou ter que arrumar tudo". Ele arrumou as minhas malas, me ajudou a arrumar as malas, me acompanhou até fora do aeroporto, que ele falou: "Como é a sua primeira vez, eu vou te ajudar. É aqui que você pega o Uber, é ali que você pega chip de celular, é aqui que você faz isso". Então, assim, apesar de eu ter ficado nervoso, ter dado todo esse problema, ele me deu toda a ajuda. Então é importante a gente sempre falar a verdade, né, e evitar, sei lá, ficar nervoso, dar meias respostas. É, nossa. E daí, por que que foi bom ter esse papel da tua empresa? Que tipo de papel é esse que tu falou que ele pediu? Então, quando a gente tem uma MEI no Brasil, né, a gente é microempreendedor, a gente tem um documento que comprova que a gente tem uma empresa. Uhum. E então eu trabalho como autônomo, eu tenho meu canal no YouTube, as minhas redes sociais, então eu sou uma empresa, as atividades que eu faço online, elas geram dinheiro. Então o pessoal da minha agência falou assim: "Imprime o documento falando que você tem uma empresa, o seu CNPJ, todos os dados". Aí eu falei: "Tá bom, vou imprimir". Só que eles falaram assim: "Imprime também em inglês". E aí eu falei assim: "Acho que não vai ser necessário". E aí o pessoal da agência, eles mandaram uma pasta para mim com todos os documentos que eu precisava para eu fazer um checklist. E dentro dessa pasta estava o documento da minha empresa com todas as informações passadas para inglês. Porque quando ele perguntou com que eu trabalhava, eu falei: "Olha, eu trabalho com publicidade". Eu trabalho com publicidade, eu tenho uma empresa no Brasil. Eu não queria falar que eu sou youtuber nem nada, porque às vezes eles podiam achar que eu estava vindo aqui trabalhar, né? Que eu já vi uma outra pessoa comentando isso. E meu objetivo de fato era estudar. E aí, esse documento que ele viu que eu de fato tinha uma empresa, ele perguntou o que eu vendia, pediu para ver foto, perguntou tudo da minha vida. Foi o que me salvou. E ele estava em inglês, era o que ele queria. Então faz sentido mesmo ter esse papel. É uma dica Faz. boa. E uma outra coisa importante, quando o policial ele pediu lá para colocar as minhas coisas, eu ainda não tinha visto, ele tinha pegado a minha mala, a despachada de 23 quilos e colocado, um pouco mais ao lado, então eu nem tinha visto direito, só conferi que era minha. E até aí eu estava super tranquilo, ele me perguntando do Brasil, sobre o carnaval, a gente batendo mal papo. Quando ele falou assim: "Ó, agora eu vou precisar, abrir as suas malas, você fica aí sentado, vou pedir para que você
não se levante nem toque em nada, porque você está num posto policial e tudo está sendo gravado. Falei, ok. Quando eu fui ver a minha mala despachada, a de 23 quilos, o que, que aconteceu? Quando eu saí do Brasil, eu tinha colocado nela, ela tem uma senha, então eu ativei a senha nela, então ninguém conseguia abrir, e coloquei um cadeado, então ela tinha dois tipos de proteção, um cadeado normal e mais a senha, para ninguém mexer. Simplesmente quando o policial foi abrir a minha mala despachada, que eu olhei, tinham quebrado, tirado esse cadeado e o zíper, eles tinham tentado abrir. Quando eu vi aquilo ali, então eu gelei na hora. Eu falei, alguém mexeu na minha mala, alguém colocou alguma coisa, e esse é o motivo de eu estar aqui. Eu tenho foto, eu tenho gravação, agora eu vou ter que me virar para provar. Fiz aquele teste lá para ver se não tinha nenhum produto, né, proibido. E graças a Deus não tinha, porque ninguém mexeu. Mas esse foi o único momento assim que eu fiquei um pouco mais nervoso, assim, assustado. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Nossa, ainda bem, eu ia ficar muito gelada também se tivesse botado um cadeado e o Foi, cadeado estourado. Nossa Senhora. foi. Estouraram e eu tinha foto. Eu falei, ó, esse é o meu cadeado, meu cadeado favorito que eu uso na academia. Estouraram meu cadeado, mexeram aqui. Na hora, eu nem lembrei assim, como se falava cadeado em inglês, que é locker, né? E aí ele falou, ah, não, é um locker. Ele me tranquilizou. Ele falou, não, fica tranquilo. É normal, às vezes, quando os passageiros vão pegar as malas, né, estourar alguma coisa. E aí, depois que eu expliquei para ele, graças a Deus não tinha nada, ninguém tinha mexido, ele falou: Ó, eu recomendo muito você ir lá no guichê da Latam para você conversar com eles, porque o que eles fizeram na sua mala é inadmissível. Eles, além de tentarem violar a sua mala, eles quebraram o seu cadeado. Isso daí é inadmissível. Só que eu já estava 24 horas sem dormir, eu estava com fome. A única coisa que eu queria saber, eu nem quis pegar um outro tipo de transporte que era mais barato. Só chamei o Uber e queria ir embora. Não quis nem discutir. Eu geralmente gosto de comprar briga, mas dessa vez eu quis deixar para lá. É, a Latam poderia pelo menos botar um bilhete, alguma coisa assim, né? Estouramos seu cadeado, entre em contato nesse mês, não fazem nada. Não, não. Ele até falou, ele falou, se você quiser mandar um e-mail, mas eu acho importante você ir lá falar com eles. Ele até me acompanhou, sabe? Foi assim, um policial, que a gente fala que o policial parou, eu comentei no meu Instagram, o pessoal falou, ah, que policial chato, que isso, que aquilo. Mas é o trabalho dele. Eu tô entrando na casa dele, que é aqui a Nova Zelândia. O trabalho do policial é cuidar aqui do país para que nada de errado aconteça. Só que assim, em nenhum momento esse policial ele foi assim mal educado, ele foi arrogante. Muito pelo contrário, ele me ajudou em tudo, até mais do que eu precisava. Por isso que eu falo, gente, é sempre importante manter a calma e falar a verdade. É. É, que nem tu veio pra cá com um objetivo e não tinha muito o que temer. Eu acho que a pessoa que talvez comece a ficar mais nervosa e comece a se enrolar mais é alguém que queira fazer algo que não é o certo. E daí nessas horas que o policial vai notar que alguma coisa tá errada aí naquela situação, que não era o teu caso, né? Exatamente. E aí, eu conversando com o pessoal da minha agência, eles falaram assim que muita gente, muito brasileiro, já não entra no país por causa disso. Por quê? É mal orientado. Tem gente que traz feijão. Teve uma colega lá da minha escola brasileira que ela trouxe feijão e não pode. Tem gente que traz muita coisa assim, que é explícito, fala, tem placa no aeroporto, passa um vídeo quando você está no avião, e as pessoas elas não prestam atenção. Tem gente que é muito mal orientado e acaba passando perrengue, tem que pagar a multa. Então, fica um alerta aí para quem quer vir aqui para Nova Zelândia. E aí tá, passando aí abriu as portas lá para sair do aeroporto, pegou o Uber, foi para tua acomodação, e aí como é que foi, assim, como é que tem sido esse um mês aqui no país? Então, eu lembro que quando eu estava no Uber, olhando assim a paisagem para chegar no meu destino, na minha acomodação, eu não senti que eu estava na Nova Zelândia. Eu falei, parece São Paulo, tudo cheio de prédio e tal, parece São Paulo. Eu estava conversando com o motorista, né, apesar de estar cansado, com o motorista do Uber, e ele me deu algumas dicas e tal. E aí, a impressão que eu tive assim da cidade, depois, conforme foi passando os dias, é que é uma cidade assim que preza muito pela natureza, é uma cidade que é muito bem cuidada, que as pessoas elas ajudam. Então, você vai fazer alguma compra na loja e você tem alguma dúvida sobre preço, sobre alguma coisa, o vendedor ele te dá assim um super atendimento, sabe? Mesmo que você não vá comprar, eles tentam fazer de tudo para deixar você satisfeito. E uma coisa que eu também notei é que a cidade aqui de Auckland, ela tem vários parques gratuitos, vários parques. Então, se você
tá sem dinheiro, você quer passar um dia no parque, você quer passear, você, enfim, quer fazer alguma coisa, a cidade ela oferece muitos destinos assim gratuitos ou com baixo custo para você poder ter diversão, principalmente para quem é estudante e não pode gastar muito. Sim, tem 500 milhões de praias, tem os Sim. vulcões para subir, que tem vista linda da cidade, é tudo gratuito. Então é tudo gratuito, porque assim, as pessoas pensam, eu vou fazer o meu intercâmbio, já vou sair do Brasil gastar. Realmente é caro, né? A acomodação também é caro, mas de questão de passeio, você só paga se você quiser. Se você pesquisar bem, você encontra desconto, você encontra passeios que são gratuitos, então dá para aproveitar bem. É uma cidade que eu vi que questão da natureza, eles cuidam, prezam muito por isso. Sim. E qual foi o ponto assim que mais gostou aqui da cidade? Que tu pensa assim, nossa, eu moraria aqui certo por causa disso. Ó, o ponto que eu mais gostei da cidade, pergunta difícil, viu? Eu acho que eu ficaria aqui onde que eu tô. Aqui eu tô morando do lado da Sky Tower, é um flat. Eu tô aqui num apartamento sozinho. Eu acho que pela facilidade, entendeu? Eu tenho tudo aqui perto de mim, eu consigo ir para o mercado a pé. Se eu quiser ir para a Sky Tower, eu consigo ver. Eu acho que até uma dica para quem vai fazer intercâmbio é procurar uma acomodação que seja próximo da escola. Eu tenho colegas que eles estão em acomodações homestay ou em algum lugar que eles alugaram que é mais barato, que é 1 hora de ônibus. Então, assim, você tem que acordar mais cedo, chega na escola cansado e tem um gasto com a passagem. É. Então, eu recomendo, se possível, você se programar para um intercâmbio, você tentar ficar o mais próximo do centro, o mais próximo da sua escola. Para eu ir para a minha escola, que eu estava estudando, era literalmente atravessar a rua, só isso. Uhum. E qual é, assim, o que no teu pouco tempo aqui na cidade, o que que você notou assim que você não gostou e acha que é um ponto desfavorável da cidade? O que eu não gostei, que eu acho que é um ponto desfavorável da cidade, eu eu acho que eu não com certeza deve ter alguma coisa, né, porque não é perfeito. Eu Não. acho que aqui onde eu estou morando, próximo do centro, eu não gosto muito da questão de barulho. Uhum. Eu acho que faz muito barulho aqui, muitos fogos na parte da noite, não sei se isso é comum, não sei se está tendo alguma comemoração, alguma coisa. Acho que a questão do barulho aqui acaba incomodando um pouco. Eu acho que é basicamente isso, assim, pelo que eu notei no meu pouco tempo. Eu acho que eu tenho mais pontos positivos do que negativos da cidade. É, o barulho no centro é bem complicado, o pessoal bebe, quebra a garrafa. É. Os fogos de artifício é porque agora em novembro a gente tem uma comemoração, sim. Eu não vou me lembrar agora o nome, acho que é Guy Fawkes, que acho que é isso Ah, que fala. Eu vou botar aqui, aparecendo se estiver errado, porque eu sempre esqueço essa comemoração. Que eles comemoram mais do que o Ano Novo, então tem muito mais fogos do que no Ano Novo, para te ter uma ideia. então, agora que você falou, um ponto negativo que eu acho aqui da cidade é a questão disso. O pessoal, eu acho que bebe muito. Pelo menos foi o que eu notei. Eu vejo assim que, apesar de ter um controle de bebida, né, eu vejo que o pessoal meio que perde muito a cabeça por essa questão. É muito fácil, às vezes eu acordo de manhã para poder ir no supermercado, como fica perto, eu vou a pé, eu vejo assim um monte de garrafa assim pela rua e você fica assim pensando, gente, esse pessoal só bebe. E é comum você ver de manhã, às vezes o pessoal deitado, né, na rua, bêbado. E uma coisa que ninguém falou, que é um ponto negativo também, agora eu estou lembrando de tudo. Eu vi que tem muito morador de rua ali na parte da Queen Street. É uma coisa assim que eu não imaginava. Eu até falei no meu canal, gravando vídeo, tem vários pontos assim mais centrais que você vê morador de rua. Tem inclusive o pessoal da Arábia Saudita, que eles falaram que no país deles não tem morador de rua. Então, eu achei isso assim um ponto negativo pela Nova Zelândia ser um país assim pequeno, ser um país de primeiro mundo com uma boa economia, ter morador de rua é uma coisa assim que eu não esperava. Fiquei bem surpreso em ver. Na verdade, os moradores de rua têm crescido muito aqui no país. Quando eu cheguei aqui, quando era tudo mato, não É, tinha, sabe? Não é, tinha morador, tinha muito raramente morador de rua, e os últimos anos tem aumentado muito mesmo. Assim, é bem triste de ver, e a maioria deles, não sei o motivo pelo qual estão na rua, mas alguns, é coisa que a gente escuta, né? Porque eu nunca trabalhei em ONG relacionada a sim. isso, então eu não sei realmente a verdade. Mas a gente escuta das pessoas que é mais assim ligado a querer ficar não querer ficar na rua, mas
criar tipo um brotherhood na rua, e daí quando tu vai para Sim, as casas do governo, não pode beber, não pode usar drogas, não pode não sei o quê. Aí eles acabam não querendo essa ajuda e ficam na rua, mas que aumentou, aumentou. Então tem algum problema social acontecendo que tem que ser alinhado, que não estão fazendo, sabe? Porque realmente deu uma aumentada e dá uma imagem muito ruim para a cidade, porque Queen Street sim, onde tem aquelas lojas cara, que chega os cruzeiros, isso. tudo, e chega o pessoal da Ásia, chega o pessoal da Arábia Saudita, né, que são países que não tem morador de rua, e dá um impacto muito ruim para a cidade. Sim, e assim, uma coisa que eu notei também é a maioria das pessoas que eu vi pelos lugares que eu circulei bastante pela cidade, é um pessoal que é mais velho, não é um pessoal tão jovem quando, por exemplo, eu vejo no Brasil, é um pessoal acima de 50 anos, só que assim, eles não mexem com ninguém, eles ficam Não. ali na deles, a gente pode usar o celular, às vezes eu estou gravando o vídeo assim, eu só tomo cuidado para não mostrar com a minha câmera, e eles ficam ali na deles, eles não mexem assim com ninguém. Mas às vezes está uma loja aqui super cara, uma joalheria, e tem um monte de morador de rua assim do lado, dá uma imagem bem negativa assim para a cidade. Mas então tá, Naldo, e quais são os planos agora? Tem algum plano de continuar viajando? Como é que vai ser? Abriu mais a sua mente para o mundo, vindo para cá? Como é que foi? Então, para mim foi tudo novo. Na verdade, assim, se eu pudesse, se eu tivesse pensado assim um pouco mais, se eu soubesse que ia ser assim tão positivo para mim, questão do inglês, os colegas que eu fiz, a qualidade de vida aqui na cidade, a segurança, talvez eu teria ficado uns 2, 3 meses aqui na Nova Zelândia. Mas assim, os meus planos agora, agora que eu estudei assim um pouco mais de inglês, focar nas atividades que eu faço em casa, eu tenho o meu canal de renda extra, então, tem muita atividade que eu faço no meu canal de renda extra, como freelancer, que você precisa ter inglês. Então, você tendo um melhor domínio do inglês, isso acaba facilitando para que eu consiga mais trabalhos para fazer em casa e trazer mais conteúdo para ajudar o pessoal do meu canal. Nossa, com certeza, vai dar muito certo, sim. Eu fico muito feliz de você ter aceitado conversar um pouco com a gente e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais dúvidas, querem saber mais sobre o Naldo, ele tem o canal dele, ele ajuda bastante as pessoas com fazer dinheiro, né, na internet e usar as mídias sociais. Então, eu vou deixar aqui na tela também o contato dele e na descrição do vídeo para vocês lá conhecer o trabalho dele. Muito obrigado, Naldo. Espero que vocês tenham gostado de participar aqui da família Butterfly. Gostei muito. Tchau, tchau. Obrigado.